Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das profecias mais intensas de Jesus. E vamos descobrir que as raízes dela são muito mais antigas e surpreendentes do que muita gente imagina. Vamos lá? São palavras bem fortes, né? Estão lá no Evangelho de Mateus. Jesus alerta sobre um tempo de aflição que seria sem precedentes na história da humanidade. É essa a profecia central que a gente vai desvendar hoje, buscando entender não só o significado, mas também a sua origem. Para a gente conseguir entender essa profecia, que é bem complexa, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o aviso de Jesus em si. Depois, vamos ver a conexão com uma profecia bem mais antiga. Aí, a gente explora essa ideia de uma aflição contínua e como os dias são abreviados, para no fim chegar na hora final. Então vamos começar pelo contexto. Onde é que Jesus estava? Ele está conversando com os discípulos um pouco antes da destruição de Jerusalém e do templo, um evento catastrófico que estava prestes a acontecer. Mas o aviso dele, ele vai muito além daquela crise específica. A palavra-chave aqui é tribulação, que no grego original é thlipsis. É fundamental a gente entender que isso não se refere só a um desastre pontual, a um único evento. Significa um período, um estado prolongado de pressão, de angústia, de perseguição. Então, o ponto central é que estamos falando de uma condição e não só de um momento no tempo. E é aqui que a análise fica fascinante. As palavras de Jesus não surgiram do vácuo, sabe? Ele estava, na verdade, citando e reinterpretando uma profecia muito mais antiga. E é essa a chave para entender tudo isso. A chave para decifrar Mateus 24 está lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel. O discurso de Jesus está profundamente enraizado nesse texto apocalíptico, um texto que, aliás, ele mesmo incentivou seus seguidores a lerem e entenderem. A conexão fica, inegável quando a gente coloca os textos lado a lado. A linguagem, a estrutura que Jesus usa em Mateus ecoa diretamente a profecia de Daniel. Repara só nas frases: grande tribulação e tempo de angústia. As duas são descritas como algo sem precedentes. Fica muito claro que um texto está conversando diretamente com o outro. E olha, essa conexão não é só uma teoria solta. É um consenso entre muitos estudiosos. Jesus estava intencionalmente se referindo à profecia de Daniel e aplicando-a a um novo contexto. Entender isso muda completamente o jeito que a gente interpreta o alcance e a duração dessa grande tribulação. Se Jesus está aplicando a profecia de Daniel aos seus seguidores, então a grande tribulação não é apenas um evento futuro isolado de 7 anos, como algumas interpretações sugerem. Em vez disso, ela passa a ser vista como uma aflição que se estende por toda a história cristã. E essa linha do tempo ilustra muito bem como isso se desenrola ao longo da história. A tribulação começa com as primeiras perseguições lá no século I, continua durante a Idade Média, tem um certo alívio com o surgimento da liberdade religiosa e, por fim, culmina numa crise final e muito intensa nos últimos dias. Então, resumindo, a tribulação não é um momento único, mas uma experiência contínua, com várias facetas, para os seguidores de Cristo ao longo da história. Ela aparece de formas diferentes, sob diferentes poderes, mas sempre como parte de uma única e grande profecia que termina em um evento final e global. Isso tudo levanta uma questão bem óbvia, né? Se a aflição é tão severa, tão longa, como é que alguém sobrevive? A resposta está na própria profecia, que também traz uma promessa de intervenção divina. A resposta está bem aqui. Jesus afirma que os dias de aflição seriam abreviados, ou seja, interrompidos. Se não fosse por essa intervenção divina, a aniquilação seria total. Mas, por causa dos escolhidos, o tempo de sofrimento é divinamente limitado. Esse processo, como descrito em Daniel e repetido por Jesus, segue esses passos. Primeiro, a crise final chega no seu auge. Aí, Miguel, uma figura celestial protetora, intervém, e essa intervenção abrevia a crise, interrompe a perseguição e garante que os escolhidos sobrevivam. Agora, vamos focar nesse momento final, porque, embora a tribulação seja um processo de longa duração, ela se intensifica, ela se afunila numa crise final, universal, que afeta o mundo todo. E essa perspectiva de uma aflição contínua é consistente com outras partes da Bíblia, como o livro de Apocalipse. Lá a gente vê os mártires de diferentes períodos da história juntos, esperando pela justiça final. Isso reforça a ideia de uma experiência de sofrimento que é compartilhada ao longo dos séculos. Então, o ponto crucial é este.
A tribulação final não é um evento isolado, que surge do nada. Ela é, ao mesmo tempo, o clímax de uma longa história de perseguição e um evento único na sua intensidade e no seu alcance global, que só é interrompido pela intervenção divina. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Se a grande tribulação é uma realidade contínua que se desenrola ao longo dos séculos, como isso muda a maneira como a gente enxerga a história? De repente, o passado, o presente e o futuro se tornam parte de um único e grande conflito profetizado. É uma ideia para se pensar. Agradeço a companhia nesta análise.